Olá a todos! Vamos começar mais uma aula falando agora sobre fusos horários, conceito e cálculo. É uma aula bem rápida, bem simples, mas ela tem um detalhe. Qual é o detalhe? Você precisa imaginar. E uma coisa interessante, você vai ver o plano cartesiano sendo utilizado em uma das suas aplicações. Ok? Então vamos lá. Fusos horários são faixas longitudinais imaginárias de 15 graus, que indicam a variação horária sobre a superfície terrestre. Professor, como é que chegaram a esses 15 graus? É muito simples, meu aluno. Você tem um movimento de rotação, não tem? O movimento de rotação é um dos movimentos que você estuda no seu início de estudo em geografia. E você sabe que o movimento de rotação é o movimento em que a Terra ela gira em torno de seu próprio eixo e esse movimento dura 24 horas, certo? Um outro conhecimento que você sabe também é que a circunferência da Terra, assim como qualquer outra circunferência, mede 360 graus. Então, se você divide 360 graus por 24 horas, você chegará a uma razão de 15 graus por hora, certo? Então, na superfície terrestre, você vai ter uma variação de uma hora a cada 15 graus. Então, cada faixa de fuso que está aqui entre uma linha e outra tem 15 graus de abertura, de ângulo, ok? Vamos lá. Assim, os fusos horários começam a ser contados a partir do meridiano de Greenwich, tendo variação horária a cada 15 graus da circunferência terrestre. Ok? Perfeito. Vamos lá. Vamos ver esse esqueminha aqui para você entender um pouco melhor? Então, nós temos aqui fulaninho. Aí, fulaninho. Aí. Fulaninho está aqui abaixo do Sol. Olha o Sol aqui. Tá vendo? Bom, imagine que esse aqui seja o fuso zero. Tá? Imagine que isto aqui seja a circunferência da Terra e que a Terra está girando da esquerda para a direita nesse sentido aqui. Veja bem. Ok? Muito bem. Aqui nós temos Joãozinho, certo? Joãozinho, ele estava aqui, mas como a Terra girou da esquerda para a direita, Joãozinho agora está aqui. Ele está a 15 graus de distância de fulaninho, certo? Então, se ele está a 15 graus de distância, a variação de horas entre fulaninho e Joãozinho é de 1 hora. Se aqui são 12 e o ponto de Joãozinho veio para cá, então ele deixou de ser 12. Ele passou a ser 13, certo? Do outro lado, nós temos Mariazinha. Mariazinha também está a 15 graus de distância de fulaninho, certo? Porém, ela ainda não chegou às 12 horas. E como ela está a 15 graus de distância, então ela tem, na verdade, 1 hora a menos. Então, para Mariazinha, são 11 horas no mesmo momento que para fulaninho são 12, em que para o mesmo momento de Joãozinho são 13. Tá? Então, se aqui é o fuso zero, aqui será o fuso mais 1 e aqui será o fuso menos 1. Entenderam? Vamos lá. Como é que funciona isso em nosso país? O horário oficial é o horário de Brasília. Brasília está bem aqui na minha bolinha vermelha. Estão vendo? Ok. O fuso de Brasília, Brasília está localizado no fuso menos 3, certo? Está localizado no fuso menos 3. Então, o que nós temos como organização do território? Veja, o Brasil está localizado em 4 fusos diferentes, certo? Um mais a leste, onde nós temos um pedacinho aqui da região norte, com fuso menos 2. Nós temos uma boa parte do território no fuso menos 3, que é o horário oficial do Brasil. Nós temos uma parte um pouco mais a oeste, menos 4, e nós temos o extremo
do Brasil no fuso -5. Veja só, a variação ela ocorre da seguinte forma. A cada 15 graus, nós temos 1 hora de variação, certo? Então aqui, se aqui são 10 horas, aqui serão 11 horas, aqui serão 9 horas e aqui serão 8 horas. Entenderam? Vamos ver melhor como se calcula isso, certo? Você precisa seguir duas orientações que têm 4 regrinhas básicas, certo? Primeira delas, para saber a diferença horária entre os fusos, ou seja, entre um fuso e outro, entre um fuso e outro, aplica-se a seguinte regra. Pontos do mesmo hemisfério, subtrai o ponto maior pelo ponto menor. Então, vamos dizer que eu esteja aqui. Todos esses aqui estão no mesmo hemisfério. Professor, como é que você sabe que eles estão no mesmo hemisfério? É muito simples. Todos eles estão com sinal negativo, certo? Lembra lá do início do mapa? Aqui. Hemisfério oeste, hemisfério leste. Hemisfério leste, todos os fusos são positivos. Hemisfério oeste, todos os fusos são negativos. Ok. Veja só. Pontos do mesmo hemisfério subtrai o maior pelo menor. Então, qual é a variação aqui? Qual é o maior fuso? 3. Qual é o menor fuso? 2. 3 menos 2, a variação de hora entre esse e esse é de 1 hora. Certo? Agora, entre menos 2 e menos 5. Os dois são do mesmo hemisfério. Então, 5 menos 2, 3. A diferença de horas entre esse ponto e esse são de 3 horas. Entenderam? Por isso que aqui, quando for 11, aqui será 8. Por quê? Porque 11 menos 3 é igual a 8. Então aqui, a partir dessa orientação, você sabe qual a variação de horas entre um ponto e outro, certo? Pontos no mesmo hemisfério subtrai o maior pelo menor. Pontos em hemisférios diferentes, soma-se os valores sem o sinal. Então, veja só. Pense que aqui você tem um menos 3 e aqui você tem um mais 2. Não estão em hemisférios diferentes? Então, simplesmente eu somo. 3 mais 2, 5. Então, a variação horária entre esse ponto e esse é de 5 horas. Então, olha só. Pensa comigo. Você sabe agora a variação horária entre um ponto e outro, certo? Ok. Como você vai utilizar essa variação? Você vai usar essa variação de acordo com o ponto de referência, certo? Então, para saber se no problema você irá somar ou diminuir a diferença horária, basta verificar o sentido do deslocamento. Então, olha só, aqui tem o ponto A e aqui tem o ponto B, certo? Muito bem. Se eu sei o horário de A e eu quero saber o horário de B, veja só, o meu deslocamento está sendo da esquerda para a direita. Então, eu estou indo para a direita. Se eu estou indo para a direita, eu somo. Por quê? Porque as horas elas aumentam para a direita e elas diminuem para a esquerda. Então, para a esquerda, se subtrai a variação de horas para saber, subtrai a variação de horas dentro do ponto. Então, veja só, se aqui são 10 horas e eu tenho uma variação horária, eu tenho uma diferença horária de 2 horas, se aqui são 10 horas, aqui serão 12 horas. Por quê? Porque as horas aumentam para a direita. Então, você tem 10, você tem uma diferença de horas de 2 horas para B, então 10 mais 2, 12. Ok.
Agora imagine que as 10 horas está aqui em B. E eu estou querendo saber A. Olha só, as horas diminuem para a esquerda. Então, se aqui são 10, aqui será 8. Por quê? Porque 10 menos 2 é igual a 8. Ok? Muito bem, vamos saber agora como calcular. O cálculo é muito simples. Você só precisa entender as regras e aplicá-las, certo? Primeira regra. Para saber a diferença horária ou variação horária entre fusos horários, aplica-se a seguinte regra. Pontos no mesmo hemisfério subtrai o maior pelo menor número. Então, por exemplo, A e C. O maior número sempre será o mais afastado do zero. Então, se torna A menos C. Aqui, quanto mais afastado do zero, maior o número. Então, é B menos D. Ok? Muito bem. Pontos em hemisférios diferentes você soma sem levar em consideração o sinal. Então, C e D é C mais D. A e B é A mais B. E assim por diante. Segunda regrinha. Para saber se no problema você irá somar ou diminuir a diferença horária que você calculou a partir dessa regra, basta verificar o sentido do deslocamento. Tá? O deslocamento ele ocorre do ponto de referência para o ponto que você quer saber o valor, seja do fuso, seja da hora em si, certo? Então, para a direita, você soma e para a esquerda, você subtrai, certo? Vamos olhar um exemplo aqui embaixo. Veja o exemplo. Uma cidade A, de fuso menos 3, são 10 horas. Que horas serão em uma cidade B mais 2? Vamos ver aqui. Muito simples. Primeira coisa que você precisa fazer é pegar os valores que está na questão. Menos 3 e mais 2. Certo? Muito bem. Veja que pelo sinal você já sabe que eles estão em hemisférios diferentes. Se está em hemisfério diferente, é simples. Você soma os valores, a variação horária ou a diferença horária será 5. 3 mais 2, 5. Certo? Você sabendo que na cidade A são 10 horas, você quer saber qual horário será na cidade B, tá? Sendo que a variação entre elas é de 5 horas, certo? 5 horas. Então, eu estou saindo de A, que eu sei, e estou indo para B, que eu não sei. Veja, o meu movimento aqui da bolinha é para a direita. Se é para a direita, eu somo. Então, 10 mais 5 será, o horário na cidade B será 15 horas. Combinado? Muito simples, né? Professor, como é que seria se fosse na cidade B? Pensem o seguinte, se na cidade B são 10 horas, então eu quero saber a cidade A. Veja que a minha movimentação está indo para a esquerda. Então, o meu sentido em que eu quero saber a hora é da direita para a esquerda. Então, eu diminuo. Se aqui são 10 horas, 10 menos 5, então, na cidade A serão 5 horas da manhã. Tá? Combinado? Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e bom estudo para todos.